Olá pessoal, eu estou aqui finalizando os acabamentos de costura de um pedido de um cliente nosso, um pedido especial de um cliente nosso, e eu parei aqui para poder fazer um vídeo para vocês, para mostrar esse formato de costura que a gente faz na parte do fundo dessas bolsas, tá? Costuras externas e aparentes, né? Muitos artesãos que nos seguem por aqui sempre têm essas dúvidas e sempre perguntam: Arivaldo, como que eu consigo costurar o fundo da minha bolsa dessa forma, desse formato, desses três modelos aqui. Todos esses três modelos a gente costura exatamente dessa forma, com costuras externas aparentes. E assim, pessoal, eu gosto sempre de falar que o que vai fazer com que o artesão tenha a condição de fazer esse tipo de costura, não só esse, mas alguns outros tipos de costura que a gente faz aqui em algumas peças nossas, é a máquina de costura, tá? A máquina de costura que esse artesão está utilizando para fazer os processos de costura das suas bolsas é que vai dizer se ele tem a condição de costurar uma bolsa com esse formato de fechamento de fundo ou não. Para os artesãos que ainda têm em seus ateliês ou que ainda costuram suas bolsas em máquinas retas, esses processos de costura, tá, nesse formato aqui, é impossível para se fazer em uma máquina reta, principalmente quando você tem uma bolsa estruturada como este modelo aqui, tá? Aí dificulta ainda mais. Esse processo de costura só é possível se fazer em máquinas de coluna, tá? O ideal seria o artesão ter uma máquina de coluna girafa, que a gente chama, que seria uma máquina de coluna de cano longo. Ela tem esse pé aqui, ó, bem mais alto, que permite a gente vestir a bolsa nesse pé e fazer esse processo de costura. Porém, esse é um estilo de máquina muito caro. Eu não aconselho nenhum artesão que fabrica em poucas quantidades a investir numa máquina dessa, porque ela basicamente só faz mais esses tipos de costura de fundo. Então, as peças que você for fabricar em seu ateliê que não tem esse estilo de fechamento, você não vai precisar usar essa máquina de coluna. Então, isso significa que essa máquina vai ter pouco uso em seu ateliê. O que é que eu aconselho? A vocês investirem em uma máquina de coluna, tá, de cano curto, porque a máquina de coluna de cano curto vai dar a condição de você fazer não só esse processo de costura aqui de fechamento de fundo com costuras aparentes, tá, mas todos os outros tipos de costuras que possuem uma bolsa.